A seguir, um relato de encontro com um lobisomem no interior de Pernambuco, enviado por um seguidor. Lembrando que nomes estão trocados para preservar a identidade dos nossos parceiros e que não nos responsabilizamos pela veracidade dos relatos, apenas compartilhamos com vocês. Desliguem as luzes, peguem a pipoca e a coca e vamos aos relatos. Olá, Juruna! Inscritos do canal, vou contar o que aconteceu comigo lá nos anos 90, num tempo que eu jamais esqueço. Aconteceu na cidade de Arco Verde, lá no sertão de Pernambuco, onde eu morava. Eu tinha uns 19 anos na época e estava namorando uma menina que morava um pouco afastada do centro, numa casinha perto de umas estradas de terra. Era um sábado e a gente tinha se encontrado na casa dela para assistir TV, coisa simples. A noite foi passando e eu acabei perdendo a hora. Quando vi, já era quase meia-noite. O problema é que, naquela época, o pessoal tinha medo de andar tarde da noite, principalmente nessas estradas mais afastadas. Não era por causa de ladrão, que isso quase não existia por ali. O medo mesmo era das histórias que o povo contava de lobisomem. Diziam que, de vez em quando, aparecia uma criatura estranha, um bicho meio homem, meio lobo, que atacava quem estivesse andando sozinho nessas bandas. Eu nunca acreditei muito nessas histórias. Achava que era só conversa de gente para meter medo nos outros. Mesmo assim, me despedi da minha namorada e segui meu caminho de volta para casa, a pé, como de costume. O céu estava limpo, mas a lua cheia iluminava tudo, fazendo sombra das árvores no chão de terra. A estrada era deserta, e o único som que eu ouvia era dos meus próprios passos. No começo, estava tudo normal. Só aquele ventinho de fim de noite balançando as folhas. Mas, conforme eu ia andando, comecei a sentir uma coisa estranha, como se tivesse sendo observado. Eu tentei ignorar e continuei, mas o negócio foi ficando pior. Comecei a ouvir uns barulhos no mato, do lado da estrada. Era como se algo estivesse me seguindo, mas eu não via nada. Só ouvia uns galhos se quebrando e o som de passos, pesados, acompanhando os meus. A essa altura, meu coração já estava disparado. E eu estava tentando não correr para não parecer que estava apavorado. Mas a verdade é que eu estava. Cheguei num ponto da estrada onde tinha uma curva, perto de umas árvores mais densas. Foi aí que o barulho ficou mais alto. E eu vi, pelo canto do olho, uma sombra grande passando entre as árvores. Era rápido, e eu não consegui ver direito, mas o que quer que fosse, era enorme e estava me seguindo de perto. O suor começou a escorrer pelas minhas costas, e o medo já tinha tomado conta de mim. Eu sabia que não estava sozinho naquela estrada. O caminho pela estrada parecia não ter fim. Meus passos estavam cada vez mais apressados, e eu tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Só o vento quebrando os galhos, eu pensava. Mas no fundo, sabia que algo estava muito errado. Cada barulho de galho seco quebrando, cada estalo no mato fazia meu coração pular no peito. A noite estava clara com a luz da lua cheia, mas de alguma forma, aquilo só fazia as sombras parecerem mais sinistras ao redor. Eu tentei manter o olhar fixo na estrada, mas era impossível não olhar para os lados, onde as árvores se amontoavam, formando uma parede escura e densa. Foi quando, sem querer, dei de cara com uma sombra grande se movendo por entre os troncos. De relance, vi algo que não parecia natural. Era grande demais, rápido demais. Meu coração disparou de vez, e eu senti um arrepio subir pela espinha. Comecei a andar mais rápido, e foi aí que tudo piorou. Os passos no mato acompanharam o meu ritmo, só que com mais força, como se o que quer que fosse estivesse me caçando. As folhas se mexiam, galhos quebravam, e o som de algo grande passando por entre as árvores era claro. Eu estava sendo seguido. A essa altura, já não conseguia mais fingir que era só minha imaginação. Tentei manter a calma,
mas minhas pernas começaram a se mover mais rápido do que eu queria. O suor frio escorria pela minha testa e eu sentia o peso daquilo que me seguia cada vez mais perto. Cada vez que eu acelerava, o som atrás de mim ficava mais forte, mais pesado, como se uma fera estivesse se aproximando, esperando o momento certo para atacar. Cheguei àquela curva da estrada, o ponto mais isolado do caminho, onde as árvores pareciam formar um túnel natural sobre a estrada. O luar ainda iluminava, mas ali o ambiente era mais escuro, mais fechado. Foi nesse momento que o pior aconteceu. Lá, no meio da estrada, algo agachado no chão me bloqueava o caminho. Meu coração quase parou de bater. Por um instante, pensei que fosse algum cachorro grande, um bicho perdido na estrada, mas à medida que fui chegando mais perto, percebi que aquilo era muito, muito maior. A criatura estava curvada, como se estivesse farejando o chão, mas seu corpo era esquisito. Os braços eram longos demais para um animal comum, as costas encurvadas de um jeito que não parecia natural. Meu corpo travou, meus pés pararam de andar. O medo era tanto que eu não conseguia nem pensar em correr. Aquele negócio levantou a cabeça devagar, e então vi os olhos. 2 pontos amarelos brilhantes que refletiam a luz da lua, fixos em mim. Nesse instante, eu soube o que era. As histórias que eu ouvia desde criança, que eu sempre achava que eram bobagem, começaram a fazer sentido. Aquilo que estava na minha frente não era um cachorro. Não era um bicho qualquer. Era um lobisomem. A criatura começou a se levantar, mas não como um animal. Ela se ergueu nas patas traseiras, ficando de pé como um homem, mas com o corpo coberto de pelos escuros e sujos, com músculos aparentes, como se estivesse sempre tenso, preparado para atacar. A cabeça, no entanto, era de um lobo, com o focinho longo, cheio de dentes que brilhavam à luz da lua. O rosnado que saiu da garganta dele fez o chão vibrar de leve, um som grave e ameaçador que me paralisou de vez. Por alguns segundos que pareceram eternos, eu fiquei ali, sem conseguir me mexer, encarando aquela coisa que me olhava de volta. Era como se estivesse estudando o que eu ia fazer, esperando o momento certo para agir. Eu podia sentir o cheiro de terra e suor que vinha dele, como se tivesse acabado de sair de algum lugar muito sujo. Foi então que ele deu o primeiro passo em minha direção. Não era rápido, nem abrupto, mas um passo firme, como quem sabe que já ganhou a briga. Meus instintos gritaram, e eu finalmente consegui me mexer. Sem pensar, me virei e comecei a correr o mais rápido que minhas pernas permitiam. Eu corri como nunca na minha vida. Minhas pernas ardiam, o fôlego parecia sumir, mas o medo de ser pego era mais forte. Atrás de mim, eu ouvia os passos pesados da criatura na estrada de terra, o som das patas batendo no chão, misturado com os rosnados que ficavam cada vez mais altos. Ele estava me perseguindo. A cada segundo que passava, eu sentia a coisa chegando mais perto. A estrada parecia mais longa do que nunca, como se a cidade estivesse a quilômetros de distância. O barulho do mato sendo esmagado e os galhos quebrando ao redor mostravam que o bicho era muito mais rápido do que eu. Cada vez que eu olhava para trás, mesmo sem querer, via aquele vulto escuro saltando entre as sombras, sempre mais próximo. A única coisa que eu podia fazer era continuar correndo. Meus pulmões estavam queimando, minhas pernas tremiam, mas eu não podia parar. Sabia que se parasse, seria o fim. Eu tentava pensar em alguma maneira de despistar aquela fera, mas nada vinha à mente. Era puro desespero. A estrada, que antes parecia familiar, agora era um labirinto de sombras. Cada curva, cada subida e descida, parecia me jogar ainda mais dentro daquele pesadelo. O som da criatura cada vez mais próximo deixava tudo pior. Era como se ele estivesse brincando, caçando, saboreando o momento antes de atacar. Lembro que cheguei num ponto
em que minhas pernas já não obedeciam direito. Tropecei algumas vezes, quase caí. Foi numa dessas que, sem querer, chutei uma pedra solta no meio da estrada. A dor subiu pelo meu pé e eu caí no chão, ralando o joelho na terra. A dor era intensa, mas o medo era ainda maior. Tentei me levantar depressa, mas senti uma sombra sobre mim. Quando olhei para trás, ele estava ali, parado a poucos metros. Era a primeira vez que eu via o lobisomem tão de perto. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, e o bafo quente dele chegou até mim. O corpo dele era enorme, musculoso, mas desajeitado, como se os movimentos fossem forçados. Um equilíbrio entre o homem e o animal. As garras longas raspavam a terra, enquanto ele inclinava a cabeça, quase como se estivesse me examinando. Meu coração disparava e o medo me fazia paralisar por instantes. Pensei em rezar, mas nem isso eu conseguia direito. Tudo o que eu podia fazer era rastejar para longe, com as mãos tremendo, o joelho sangrando, e a certeza de que meu fim estava ali, naquele momento. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um carro velho apareceu na estrada, vindo lá de trás, com os faróis altos, iluminando tudo. A criatura se virou rapidamente, e assim que a luz atingiu o lobisomem, ele deu um salto para o mato, desaparecendo entre as árvores com uma velocidade incrível. O carro parou logo ao meu lado, e um senhor que devia ter uns 60 anos desceu gritando. Que você tá fazendo aí no meio da estrada, rapaz? Tá doido? Eu não conseguia nem responder direito. Ele me puxou, me levantou, e quando tentei falar do lobisomem, ele só balançou a cabeça, me mandando entrar no carro. As palavras engasgaram na minha garganta. O homem parecia desconfiado, mas me ajudou a entrar e deu partida, me levando direto para a cidade. No caminho, eu ficava olhando pela janela, tentando ver se o bicho ainda estava por ali, mas o mato era denso demais e eu não conseguia ver nada. Meus olhos ardiam de cansaço e de tanto tentar focar no escuro. Aquela sensação de que algo ainda me espreitava não me deixava em paz. Eu sabia que não estava seguro, nem mesmo com a ajuda daquele senhor que me levou. Quando o carro entrou na cidade, comecei a me acalmar um pouco, mas o medo ainda estava enraizado. A cada poste de luz que passávamos, eu me sentia mais seguro, mas o pensamento de que aquele bicho podia estar por ali, nas sombras, ainda me deixava tenso. O senhor que me resgatou parou o carro na frente de um posto de gasolina, o único lugar que parecia estar aberto àquela hora. Ele desceu e foi direto falar com o frentista, deixando o carro ligado. Eu fiquei dentro do veículo, ainda sem fôlego, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Minha cabeça estava uma bagunça. A imagem do lobisomem, os olhos brilhantes, os dentes afiados, tudo isso me perseguia como um pesadelo acordado. O homem voltou ao carro com uma garrafa d'água na mão e me entregou. Bebe isso, moço. Você tá pálido que nem um fantasma. O que aconteceu lá atrás? Ele perguntou com a voz firme, mas com uma expressão que misturava preocupação e descrença. Eu não sabia como responder. Parte de mim achava que ninguém acreditaria naquilo que eu tinha visto. Mas, ainda assim, eu tentei. Foi um lobisomem, eu disse, com a voz fraca, quase sussurrando. Ele me olhou de lado, como se estivesse tentando entender se eu estava falando sério ou se era só o susto que tinha me feito delirar. Lobisomem? Rapaz, tu andou bebendo, foi? Ele riu de leve, mas percebi que o riso era mais nervoso do que de deboche. Tô falando sério. Eu vi ele, bem ali na estrada. Ele me seguiu. Tava quase em cima de mim quando você apareceu com o carro. Falei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia. O homem ficou em silêncio por um tempo, coçou a cabeça e soltou um suspiro. Ele olhou para o frentista, que já estava de volta dentro da loja de conveniência, e depois virou para mim.
Olha, rapaz, sei que isso tudo parece maluquice, mas tem gente por aqui que acredita nessas coisas. Esse tipo de bicho, lobisomem, mula sem cabeça, é o tipo de história que eu cresci ouvindo. Agora, eu nunca vi e prefiro não ver. Mas quem sou eu para duvidar, né? Ele deu mais um gole na própria garrafa e então voltou ao assunto. Vou te deixar em casa, mas acho que seria bom você não ficar andando por essas estradas a essa hora. Não importa se é bicho ou se é gente, o que tem por ali não presta. Eu assenti com a cabeça. Meu corpo ainda tremia de leve, mas a dor no joelho e o cansaço estavam começando a me fazer sentir o peso da situação. Enquanto o carro seguia em direção à minha casa, minha cabeça girava, tentando entender como aquilo podia ser real. Eu nunca tinha acreditado muito nessas histórias de lobisomem, de assombração, mas agora, depois do que vi, tudo fazia sentido. As lendas que eu ouvia de criança, as conversas de gente mais velha no bar da cidade. Eles estavam certos. Chegamos perto da minha rua e eu pedi para o Senhor me deixar na esquina. Não queria que ele soubesse exatamente onde eu morava, talvez por vergonha, talvez por medo de que aquilo pudesse se espalhar. Assim que desci do carro, agradeci pela ajuda e ele se despediu com um aceno. Cuida bem de você, rapaz, e cuidado com o que anda por essas bandas. O carro arrancou e eu fiquei ali, sozinho de novo, com o vento frio da madrugada me fazendo arrepiar. Minhas pernas estavam pesadas e eu só queria chegar em casa, me trancar no quarto e esquecer de tudo. Quando entrei em casa, tentei não fazer barulho. A casa estava escura e todos já dormiam. Fui direto para o banheiro, lavei o rosto e olhei para o meu reflexo no espelho. Parecia que eu tinha envelhecido uns bons anos em poucas horas. O cansaço, o medo, tudo estava estampado na minha cara. Lembro de me jogar na cama, sem nem trocar de roupa, e ficar encarando o teto, tentando afastar as imagens da minha cabeça. Mas cada vez que fechava os olhos, via de novo aqueles olhos amarelos brilhando no escuro, o som dos passos atrás de mim e o rosnado que parecia ecoar nos meus ouvidos. Adormeci de tanto exaustão, mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos. A imagem daquele lobisomem não saía da minha cabeça. Quando acordei, o sol já estava alto. A claridade da manhã entrava pelas frestas da janela, e por um momento eu pensei que tudo tinha sido só um pesadelo. Mas aí, a dor no joelho me lembrou da noite passada. O corte estava feio, a calça rasgada, e minha mente foi imediatamente para o que eu tinha visto. Aquele lobisomem. Era real. Eu ainda sentia o peso do medo no peito. Me levantei com dificuldade e fui direto para a cozinha. Minha mãe já estava lá, preparando o café. Ela me olhou de canto, notando meu estado. "Que foi, menino? Você parece que foi atropelado por um trator", ela falou, enquanto mexia o café. "Nada, mãe. Só caí no caminho de volta ontem. Tava escuro e tropecei." Tentei disfarçar, mas ela não comprou muito a minha desculpa. Tá. Se cuida, viu?" Ela respondeu, sem insistir. Eu não sabia como contar para ela o que realmente aconteceu, e nem sabia se ela acreditaria. Logo depois, ela me pediu para ir no bar e mercearia mais próximo comprar algumas coisas para o almoço, não lembro bem o que, e eu fui. Assim que cheguei no bar, vi Mateus sentado numa mesa ao fundo, bebendo em plena manhã. Ele me chamou com a mão e assim que me aproximei, já começou a falar. "Cara, tu não vai acreditar no que eu ouvi hoje de manhã." Ele começou com os olhos arregalados. "Disseram que a velha Dona Elvira viu um bicho enorme, com orelhas pontudas, passando pelo quintal dela. Ela mora naquelas bandas lá perto da estrada, onde você volta para casa, né?" Eu engoli seco. O coração acelerou de novo. A confirmação de que outra pessoa tinha visto algo naquela noite fez tudo ficar ainda mais real. Não era só minha imaginação.
e o medo voltou a subir. Velho, eu vi essa coisa ontem. Era um lobisomem. Soltei de uma vez, sem conseguir me segurar. A expressão de Mateus mudou na hora. Ele parou de mexer na cerveja e me olhou sério. Você tá falando sério? Ele perguntou, ainda meio incrédulo. Tô. Eu tava voltando para casa e o bicho começou a me perseguir na estrada. Consegui fugir porque um senhor apareceu com o carro e iluminou ele. Mas você não tem ideia de como esse bicho era, Mateus. Era enorme. Nunca vi nada assim na vida. Mateus ficou em silêncio, coçando a barba rala, tentando processar o que eu estava dizendo. Ele sempre foi o mais cético entre a gente. Nunca acreditava nessas histórias de lobisomem, mas agora ele parecia meio balançado. Cara, ele começou a falar devagar. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas depois do que ouvi hoje de manhã, não sei, tô começando a achar que tem algo estranho acontecendo por essas bandas. A gente ficou conversando por um tempo, trocando as informações. Ele disse que mais gente na cidade estava falando de coisas estranhas. Gente que dizia ter ouvido uivos durante a noite ou que sentiu o cheiro de bicho no mato. Depois de algumas horas, quando já estávamos quase indo embora, ele soltou uma coisa que me deixou arrepiado. Ah, e outra. Sabe o seu Neneca? Perguntou ele, já colocando a mochila nas costas. Sei. O que tem ele? Acontece que hoje de manhã o velho apareceu com um queimado feio no rosto. Disse que foi um acidente com a panela de água quente, mas sabe o que me contaram? Dona Elvira, aquela que viu o bicho, jogou água fervendo no lobisomem quando ele estava no quintal dela. Meu coração quase parou. Seu Neneca morava logo na rua, ao lado da minha casa. Eu conhecia ele desde pequeno. Sempre foi um homem reservado, meio recluso, mas nunca pensei que pudesse ser. O ferimento dele batia com o que Dona Elvira tinha feito no lobisomem. O medo voltou a crescer dentro de mim. Será que seu Neneca era a fera que me perseguiu naquela noite? Eu não consegui dormir direito nas semanas seguintes. Toda vez que via o seu Neneca na rua, meu corpo ficava tenso. Ele nunca mais olhou na minha cara e sempre estava de chapéu, escondendo o rosto queimado. E o pior, a sensação de que aquilo não tinha acabado não me deixava em paz. Até hoje, toda vez que volto pela estrada à noite, fico olhando para o mato, esperando ver aqueles olhos amarelos de novo. Não sei se seu Neneca era mesmo o lobisomem, mas depois daquela noite, eu nunca mais consegui olhar para ele da mesma forma. O medo, o mistério, tudo ainda ronda a minha cabeça. Aqui no interior, a gente aprende a não duvidar dessas coisas. Por mais que tentem explicar, tem certas coisas que só quem vê acredita. E eu vi. Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem um relato parecido? Mande para nosso e-mail logo abaixo. mecontamais@gmail.com